Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Estamos aqui com o podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinelli e o tema de hoje é cultura organizacional. É muito prazer, né? A gente já tem feito bastante conteúdo lá para o Instagram e a gente tem as lives diárias, né? No Instagram, todos os dias às 8 da manhã, segunda a sexta. E agora nós estamos aqui trazendo para o YouTube e vamos trazer também para o Spotify todo o conteúdo que a gente entrega e todo o material que a gente entrega. Então, assim, com muito prazer que a gente faz esse material. É um material bem legal, realmente de qualidade. Então, o tema de hoje é cultura organizacional. Vou falar bastante sobre cultura, né? Como são as empresas, comportamentos empresariais que são necessários e importantes para você, para mim, né? Enfim, para qualquer tipo de empresa. E então aproveita, cara, aproveita, anota, porque realmente é um conteúdo de qualidade. E a pergunta que eu sempre escuto dos empresários é: o que você ensina tem a ver com o segmento, sei lá, eu sou dono de oficina, tem a ver com o meu segmento? Cara, o que eu ensino não é segmento, eu ensino metodologia. Então, independente da metodologia que você tenha, eu vou te ensinar e vou te ajudar. E com esse novo canal aqui no podcast Empresa 3.0 no YouTube, nós vamos conseguir também passar mais conteúdos, gerar conteúdos exclusivos para cá, né, gente? A minha ideia principal do meu time de marketing aqui, nossa, é essa. Então, o seu sucesso é meu sucesso. O seu sucesso é o sucesso da sua empresa também. E durante a live anota tudo, né? Anota tudo aí que você vai ter bastante material. Vamos para o que interessa. Não tô aqui para ficar enrolando não. Se tem uma coisa que eu não gosto é de enrolar, né? Vamos lá. É, como que você acelera uma pequena e média empresa, né? Todo mundo, você, eu, todo mundo que é empresário e empreendedor, dono de um pequeno ou médio negócio, quando a gente abre um negócio, a gente quer ter três coisas. A gente quer ter tempo, a gente quer ter dinheiro e a gente quer deixar um legado. E é difícil, porque quando a gente fala de tempo, o que é tempo? Provavelmente, assim como eu, você trabalhava para uma empresa. Eu, por exemplo, eu era um bom vendedor e me tornei empresário, né? Fui gerente, supervisor, enfim, passei por vários cargos, fiz gestão de N pessoas ao longo da minha carreira, mas você era bom em alguma coisa, eu era bom vendedor e bom gestor. E aí eu resolvi abrir o meu negócio. Só que quando você abre o negócio, eu trabalhava, sei lá, 8, 10 horas por dia e só que eu trabalhava para alguém e você, quando você abre o negócio, você passa a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia ou mais. De segunda a domingo, de segunda a segunda, né? Você trabalha porque o negócio é seu e quando você trabalha para alguém não é bem assim. A mesma coisa em relação a dinheiro. Quando você trabalha para alguém, você tem um salário. Quando você abre o seu negócio, você não tem garantia de nada, né? Lá quando você trabalha para alguém, provavelmente se você for CLT, não um prestador, você vai ter vale refeição, vale transporte, você vai ter ou um benefício um N lá, é, qualquer um outro que seja, você vai ter um salário garantido, não é isso? Quando você abre empresa não tem nada disso, nada disso. E você perde tanto tempo, a qualidade de tempo, porque você passa a trabalhar muito mais, como dinheiro, porque você não tem a certeza de nada, se você vai ou não ganhar dinheiro. Só que nós, né, empreendedores, o nosso sonho é sempre esses dois e mais um, que é criar um legado. Você quer deixar um legado para tua família e tal. E quando a gente fala de dinheiro, você provavelmente abriu sua empresa com o sonho de mudar a sua vida e mudar a vida da sua família, né? Era assim, foi assim comigo e acho que é a maioria dos empresários pequenos e médios, né? Só que quando a gente abre uma empresa, a gente começa a fazer um monte de atividades que a gente não fazia também. E não é bem assim, né? E, e você, ao longo do tempo, precisa entender algumas coisas, né? Precisa entender que essas três coisas que a gente está falando aqui, ela vai vir, ela vai vir de acordo com o desenvolvimento do seu negócio. E como eu desenvolvo o meu negócio? No projeto Empresa 3.0, né, no podcast Empresa 3.0, eu vou ensinar vocês
através de 8 pilares, que é mentalidade dos sócios, cultura organizacional, hoje inclusive tem a ver, contratação, mentalidade do time de liderança, lucro, gasto e despesa, indicadores, engajamento da equipe, canais de venda. Através desses 8 pilares, você consegue organizar a sua empresa de uma forma que você começa a ter tempo, ter dinheiro e começa a ter vida. Começa a ter vida, né? E hoje o tema é cultura. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, né? Eu falo sempre que cultura organizacional é o jeitão de ser a sua empresa. É como a sua empresa é. Como ela se comporta, tanto no problema como quando você está bem. É o jeito que a sua empresa é em todas as situações, né? Cultura é o jeitão da sua empresa. Boa ou ruim é o seu jeitão. Para o bem ou para o mal é o seu jeitão. Só que nós, empresários, a gente normalmente tende a transferir responsabilidade para o outro quando as coisas não estão indo certo. Transfere para o mercado, para o concorrente, para o funcionário. Só que a cultura, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, a cultura, quem monta a estratégia da cultura e quem é o guardião, né? Lá na minha empresa eu falo que é o guardião. Quem é o guardião da cultura? O principal guardião é você, dono, né? Você, proprietário de um negócio, você tem que ser o guardião da sua cultura. E isso não acontece. Isso não acontece. Ou você transfere para alguém, ou senão simplesmente você não tem. E aí que está o problema. Eu falo que quando você entender, e eu vou mostrar com números aqui para você, que a cultura é a chave de virada da sua empresa, você começa a perceber que, cara, você vai contratar, as pessoas que entrar já vão entrar no ritmo que é a sua empresa, você vai começar a ter liberdade, você vai começar a fazer as coisas que você gosta, né? Você vai ter tempo para viajar, porque você vai confiar nas pessoas, ou seja, é cultura, e isso cria com o tempo. Dizem, né? Dizem que uma cultura, ela demora de 2 a 3 anos para ela se tornar uma coisa mais sólida, né? Eu não sei quanto tempo demora, de fato, não sei, mas o que eu posso te garantir é que não é fácil, é um processo duro, você vai perder muita gente no caminho, muita gente vai ter que sair do teu negócio porque não tem a ver com a tua cultura. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, e aí que tá, né? A empresa ela não vai morrer se você perder pessoas. E não pode morrer. E não pode morrer, né? Só que você empresário precisa, opa, você empresário precisa entender essa importância. E aí, criar cultura passa pelo primeiro pressuposto, você empresário querer. Através de ações, reações, né? Através do seu dia a dia, como você vai agir com cada situação, o que você vai tolerar na sua empresa, o que você não vai tolerar, o que é aceitável, o que não é dentro da sua empresa. Com o tempo você vai criando esse corpo, com o tempo você vai entendendo o que é, o que não é, né, dentro da sua empresa. E a cultura, ela faz isso com a gente, né? Mas por que que eu cheguei nessa conclusão? Por que que eu cheguei nessa conclusão? Porque você vai contratar pessoas E, e, e é engraçado, porque normalmente como eu, provavelmente você foi assim, você começou pequeno, muito pequeno, e daí você começa a contratar, as primeiras pessoas entram ali mais ou menos dentro do ritmo, só que você vai crescendo, crescendo, e chega um momento que você simplesmente não dá importância devida para a contratação e para quem está chegando. E aí essa pessoa que chega, ela chega totalmente fora da casinha, fora da tua realidade. E aí começam os problemas na sua empresa. E quando você contratar, independente da pessoas que você contratar e você ter cultura, você vai perceber que é o contrário. Em vez dela trazer problema, ela vai trazer solução dos seus problemas. É muito importante, empresário, que você coloque na tua cabeça que todo dia você vai ter problema. Porque eu tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Só que o problema tem que ser novo. Tem que ser novo. Ele tem que ser novo. E quem você contrata, normalmente, se você não tem cultura, essa pessoa vai ter problema, ela vai ser o ativamente desengajado, ela vai reclamar, ela vai ser fonte de rádio peão. São coisas que eu vou falar aqui ao longo do podcast, Empresa 3.0, para você refletir, cara, e pensar que é possível ter cultura sim,
Eu não acreditava em cultura organizacional de verdade quando abri a minha empresa. Eu falei, cara, isso é bobeira, isso tem nada a ver. No final das contas, a conta chega e o empresário que se ferra e tal. Mas quando eu percebi que a cultura me ajudaria a crescer enquanto empresário, a cultura me ajudaria a desenvolver o meu negócio, e aí mudou o meu negócio. E assim, é engraçado porque eu me lembro que como eu criei cultura, de verdade, cara, quando eu achei, eu tava crescendo muito, minha empresa tava crescendo demais, 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 e eu falei, cara, preciso de ajuda. E aí eu comecei a procurar ajuda externa, né? Que é muito importante. Muitas vezes a gente a gente não percebe o quanto é importante ter ajuda externa. E, e aí você demora para buscar ajuda. E uma das coisas que a ajuda externa faz é a aplicação de uma cultura. Uma vez uma pessoa estava me falando, um consultor estava me falando o seguinte. Falou, cara, eu fui numa empresa, cheguei nessa empresa para fazer consultoria. E fiquei lá durante alguns meses. E eu percebia que nada das coisas que eu fazia, as pessoas de fato aplicavam. E aí o dono da empresa me cobrando o resultado da consultoria, me cobrando o resultado da consultoria, eu virei para ele e falei, cara, sabe qual é o grande problema da sua empresa? Por começar você, porque os problemas começam pelo dono, mas a cultura da sua empresa. A cultura da sua empresa pode vir em qualquer um. Se você não mudar a cultura dela, ninguém vai conseguir fazer as coisas acontecer aqui dentro. E por que que eu tô contando isso para vocês? Porque, gente, é assim, ó, quando a gente fala de cultura, é um negócio muito sério mesmo, né? Porque se a cultura da sua empresa for de funcionários que sempre deixa para depois, se a cultura da sua empresa for de pessoas que reclamam, se a cultura da sua empresa for pessoas que não estão nem aí para tua empresa, não adianta, ninguém muda. A única pessoa que é possível mudar esse cenário chama-se proprietário, dono e dona. É só você, dono e dona, que vai conseguir mudar esse jeito de ser da sua empresa. Mas para isso você precisa entender que você precisa de ajuda e você precisa mudar. Porque a cultura, ela vai fazer com que você cresça. E eu vou mostrar alguns dados hoje. Mas se você não tiver a responsabilidade de entender que a mudança começa por você, não adianta você montar um, não adianta você montar um quadro, não adianta você só comunicar para a equipe, não. A prática é difícil, porque a prática ela leva tempo, né? E como que está a sua cultura? Como está a cultura da sua empresa? As pessoas gostam de trabalhar contigo? Você sente que elas gostam? É uma coisa maluca, mas tem muito empresário que não gosta de trabalhar na empresa dele. Ele montou uma empresa, montou o sonho dele e ele não gosta de trabalhar na empresa. Você gosta? Você dá mais valor na sua. O que você dá mais valor na sua empresa? O que você dá menos valor? São coisas que parecem bobas, né, cara? À primeira vista, fala, assim, não tem nada a ver e tal. Mas, cara, a realidade, se faça essas perguntas. As pessoas gostam de trabalhar contigo, você gosta de trabalhar na sua empresa. O que você dá mais valor na sua empresa? O que você dá menos valor? Coloca isso num papel, que isso pode te dar uma clareza de, inclusive, de ações, né? De ações que você precisa fazer, que você precisa tomar. A diferença de uma cultura boa e ruim, né? É, a cultura boa e ruim, a diferença são as ações que todo mundo faz. E eu falo, né? Até hoje o tema da minha live no Instagram é, foi reflexo do dono, né? Empresa reflexo do dono. E a cultura não é diferente, né? Porque ela tá ligada. E aí o que que acontece? Quando você tem uma cultura ruim, uma cultura que não funciona, na sua empresa não tem clareza. Não existe clareza do que precisa fazer, como precisa fazer, quais são os objetivos empresarial, qual é a missão, visão, valor dessa empresa. Não tem, né? Falta clareza. Além disso, você não vai ter o que? Organização, uma empresa desorganizada. O colaborador não sabe nem por que ele foi contratado. Não sabe nem por que ele foi contratado. Quais os objetivos de médio, curto e longo prazo? Curto, médio e longo prazo. Quais os objetivos? Qual a sua missão? Uma missão que faça sentido não só para você, mas para quem vai trabalhar com você. Qual a visão com sentido para você e para quem vai trabalhar com você? E aí existe uma pergunta que eu escuto isso muito de uma pessoa uma coach que eu tenho, que ela fala, qual o motivo que você faz essa atividade empresarial?
Cara, você tem que refletir o tempo todo. Por que você faz o que você faz, né? Por que você faz essa atividade? O que te levou a fazer isso, né? E isso, o que te levou? Porque se você não sabe, você precisa refletir. Você tem que saber na ponta da língua. Tem que saber na ponta da língua. E como eu cheguei nessa conclusão? Minha empresa não tinha cultura. Minha empresa, cara, era totalmente desorganizada. As pessoas não conheciam meus objetivos, apesar de eu ter, sabia? Eu tinha objetivo, mas eu não comunicava. E muitas pessoas não via sentido e não se importavam em entregar ou não o resultado. Cara, isso era muito triste. Por diversas vezes eu me sentia sozinho. Você é empresário, você já se sentiu sozinho? Cara, é muito triste você se sentir sozinho no seu negócio. E às vezes acontece. Por quê? Porque isso é uma falta de cultura da empresa. Porque se as pessoas não se importam com a tua empresa, não se importam com os objetivos dela, ou não faz sentido para elas o objetivo da sua empresa, você sempre vai estar sozinho, porque tudo vai depender de você, as ações que você faz, como você faz, de que forma você age. E eu me sentia muito, nossa, várias vezes sozinho. Cara, é terrível, terrível, assim, é triste, né, cara? Triste. Eu, por exemplo, não tenho sócio, é pior ainda, eu acredito, eu não sei, nunca tive sociedade. Então, é, reflita, cara. Se a sua empresa é desorganizada, se ninguém conhecer os objetivos, se as coisas na sua empresa não faz sentido para quem trabalha contigo, se as pessoas não se importam em entregar os objetivos, meta, né, da sua empresa. E assim, quando você se sente sozinho, né, você percebe que, cara, que ninguém se importa onde você tá e onde você vai chegar. Ninguém se importa. Ninguém, cara. Se você bater o meta ou não, se você vai ter dinheiro para pagar o funcionário ou não, não tá nem aí. O colaborador não tá nem aí. A pessoa vai te prometer fazer atividade e não vai cumprir. Muitas vezes isso acontece numa empresa sem cultura. Porque você aceita, você é dono, empresário, você aceita. E às vezes você piora, né? A pessoa não entrega no prazo, a pessoa não faz a atividade dela, aí você pega e faz. Você está criando um bebê. Sabe o bebê? O que, que o bebê faz? Ele chora, daí a mãe vai lá, dá mamata, troca a fralda, o pai vai lá. É isso, você está criando um bebê dentro da sua empresa. Essa é a realidade. Porque o cara não faz, você faz por ele. Você percebe que nada tá bom, cara. Você tá se esforçando, paga o salário em dia, tudo em dia. E mesmo assim, as pessoas continuam reclamando de você e da sua empresa. Reclamam de tudo. Pô, se você desse um carro zero pra pessoa, ela ia reclamar da cor. Porque é cultura. Isso tá ligado dentro da cultura da sua empresa, da forma dela ser, o jeitão dela. Rádio peão, todo momento vai ter rádio peão no seu negócio, na sua empresa. Empresa sem cultura, toda empresa tem rádio peão, até a com cultura. Só que a empresa, quando ela tem cultura, a rádio peão, normalmente, ela não tende a ser tão prejudicial como numa empresa sem cultura. Eu escuto, às vezes, de alguns gurus da internet aí falar, mas empresa com cultura normalmente não tem rádio peão. Tem sim, tá? Não existe conto de fada, gente. Não existe empresa conto de fada. Achar que existe empresa perfeita, não. Existe no mundo. Só que se você tem cultura, você melhora muitos pontos e desempenho, resultado, estratégia, enfim. As pessoas vão gostar dos seus objetivos, gostar de trabalhar com você, correr com você, ajudar você. A grande diferença da empresa que tem e não tem cultura é essa. E é muito triste, porque como eu falei, você vai se sentindo sozinho, né? Só que antes de eu falar como eu mudei, e eu mudei, graças a Deus, eu quero explicar para você o porquê que é importante você mudar. Porque não adianta a gente falar aqui um monte de coisa e você, empresário, empreendedor, né? Empreendedora, você não entender por que é importante mudar a cultura da sua empresa. Existe um dado que fala que as empresas que criam cultura,
elas crescem 1000% a mais das que não têm uma cultura forte. 1000% a mais. Você vai ver pessoas envolvidas no seu objetivo empresarial. Você vai investir tempo em cultura, e quando você investir tempo em cultura, você vai perceber que não é. A maioria das ações são ações de médio e longo prazo. Só que assim, a curto prazo você já tem ganhos. Você já tem ganhos. Porque eu tive e todo mundo tem. Quando você implementa uma cultura na tua empresa. Aliás, implementa não, né? Você corrige ou melhora a tua cultura. Porque toda empresa tem cultura. Só que a maioria da cultura das empresas é ruim. Eu tava ontem, né? Até para fazer a live de hoje, procurando um material, e enfim, a gente estuda bastante, né? Para poder estar aqui e falar com vocês. E aí eu achei, cara, uma coisa assim que me choca, né? Não sei se essa palavra não. Eu não sei. Enfim, eu vou pegar aqui no celular que a pessoa fala que loucura. A pessoa fala assim na internet, tá? Num grupo. Finalmente, olha isso, olha que loucura, cara. Finalmente chegou a demissão sem justa causa. Depois de 26 atestados, me mandaram embora. Estou livre. Olha que loucura, cara. Você tá comemorando, primeiro, ficar desempregado. E segundo, porque ela socou 26 atestados na empresa. E aí eu te pergunto, de quem é essa culpa? Né? De quem que é essa culpa? Quer piorar? Olha como a outra pessoa falou. É um grupo, tá? Que eu tenho aqui, de um segmento que eu tenho no meu negócio. Blá, 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 blá. Valorizar emprego. Blá, 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 blá. Mano, vocês não entenderam. Esse tipo de trabalho prestado é forma de escravidão moderna. Olha que absurdo, cara. Escravidão moderna. Como se a pessoa fosse obrigada a trabalhar com você, né, cara? Mas depois eu vou fazer o comentário em relação à cultura. Mas como se a pessoa realmente tivesse uma bola e você obrigasse ela a trabalhar. Ela não tem outra opção, vai estudar, né? Enfim, se ela acha que não é para ela aquela atividade que você está oferecendo. Realmente está difícil hoje ter vaga no mercado de trabalho. Olha isso. E sim, nenhum trabalho é fácil. Livre de pressões, chefes autoritários. Olha isso, cara. Olha isso. Mas é sério. Mas, além de pagar as contas, vocês não têm família para sustentar? Ou vocês fazem isso por amor? Olha que, cara, que absurdo que esse ser humano fala, né, velho? Como se ele tivesse uma bola presa e seja obrigado a trabalhar com você, em ambos os casos. Só que assim, de quem que é a culpa disso? De todos os dois comentários, é da empresa, cara, é do empresário. E ele aceita esse tipo de colaborador dentro da empresa dele. Ele cria uma cultura de ativamente desengajado, de pessoas ativamente desengajadas, que eu devo falar daqui a pouco com você, de pessoas que não querem nada com nada. Ele cria essa cultura. E às vezes você tem uma pessoa que está nesse perfil, daqui a pouco você tem várias pessoas que estão dentro do mesmo perfil. Você está estragando a cultura da sua empresa aceitando coisas como essa. Cara, você tem que ficar indignado. Eu não aceito isso aqui no meu negócio. E tem empresário que aceita. Aceita o funcionário falar mal dele, falar mal da empresa. Muitas vezes você sabe que o funcionário está falando mal de você e da sua empresa e você aceita. Ah, mas mandar embora é caro, tudo bem. Imagina o estrago que esses dois seres humanos fizeram nessas empresas. São duas empresas diferentes, tá? Imagina, cara. Imagina o estrago. Imagina o estrago. Esse cara desmotiva todo mundo. Ele desengaja o time todo. Ele faz com que todo mundo entre na cultura ruim que a gente falou aqui agora. Só que o empresário aceita, aí que tá. Você tem que olhar e entender que pessoas felizes produzem mais. Você tem que ter indicadores de cultura. E cultura é ações de curto prazo, mas pensando também no longo prazo. Você começa agora pensando no futuro. Pensando no futuro. E quando eu resolvi mudar, e como eu resolvi mudar, né? Porque eu não tinha cultura,
Eu criei um comitê, né, de estratégia para minha empresa. Eu criei um grupo onde a gente ia discutir cultura. Eu criei uma missão, visão, criei valores. E deixei claro o objetivo da empresa nisso, nessa missão, visão e valores. E aí, deixa eu só fazer um parênteses rápido. Cara, não adianta você fazer isso. Se você não comunicar de forma clara e viver, você vai montar belos quadros, às vezes na parede, belos quadros lá, vai ficar bonito. Mas isso não vai fazer sentido para as pessoas, porque você tem que viver cultura. Você tem que viver missão, viver visão, viver valores. Ontem eu tive uma reunião com um dos meus times lá, eu falei exatamente sobre valores. E tem alguns valores que eu não admito. E é isso, sabe? É, faz uma comunicação pro time, deixa claro até onde todos podem ir, até onde não podem. Mas pratica. Além de comunicar, pratica. Cara, você tem que ser o guardião da sua cultura. Não tolera que que as pessoas agridem a tua cultura. E é engraçado que, como eu falei, são ações de médio, curto e longo prazo. Conforme o tempo passa, as próprias pessoas que trabalham no teu time, você vai criando uma cultura, vai ganhando um corpo ali, né, de cultura e tal. As próprias pessoas que trabalham no seu time, elas vão excluindo quem não tem nada a ver com a sua cultura. Isso é muito louco, assim. É muito show, muito show. Eu vivi e vivo isso hoje na minha empresa. Quando a pessoa entra, ou quando a pessoa está lá dentro e ela começa a se comportar diferente da cultura, as próprias pessoas da equipe começam a isolar ela. E às vezes elas mesmas te entregam. Porque a cultura, para ela se solidificar, ela vai demorar. Só que se você começar com pequenas ações agora, é ações de longo prazo, mas você já tem algumas mudanças. Assim, uma das ações que você tem que tomar é tirar todo mundo que não tem nada a ver com você, com a sua empresa. Ah, criei uma cultura, eu já entendi qual a visão que eu quero, qual a missão que quero, quais os valores que são importantes para mim. E aí você vai buscar pessoas dentro do seu time. Por exemplo, dei dois exemplos de pessoas aqui. Você acha que essas pessoas não trabalhariam nunca comigo? E o que você faz? Procura essas pessoas que não têm a ver com você, com esse novo momento que você tá querendo para tua empresa. E tira elas. Tem que tirar, cara. Ai, caro, porra. Fica com ela na sua empresa que você vai ver. Você nunca vai conseguir montar uma cultura. Seja estratégico. Seja estratégico. Então tira essas pessoas do seu time, tira essas pessoas do seu time e busque pessoas que tenham a ver com você. Fornecedores, pessoas que não têm a ver com seus valores, também tira, cara. Tira. É assim, pensa numa prova. Você remando para frente e a pessoa remando para trás. Não aceite a tarefa, atraso de tarefa. Não aceite, isso é lamentável. Seja inconformado e não negocie valores. Demita o mimimi, o ativamente desengajado. Basicamente, assim, eu não sei se vai falar para frente, eu não me lembro, de fato, não me lembro, mas nós, quando se fala de perfil, né, perfil de comportamentos, existem três tipos de comportamentos em relação ao engajamento. O engajado, o colaborador engajado, o colaborador desengajado e o colaborador ativamente desengajado. Dei dois exemplos aqui de ativamente desengajado. Quem é o ativamente desengajado? Eu brinco lá na empresa, quando eu faço treinamento para liderança, que eu falo que o ativamente desengajado, ele é o sadomasoquista. Por quê? O ativamente desengajado, normalmente, você vai ter dificuldade para identificar ele, e ele fala mal de você e da sua empresa o tempo todo. Mas só que ele não fala na frente, ele fala nas costas. Ele fala para os colegas, fala nas suas costas. E para identificar ele é difícil. Para identificar ele é difícil. Só que tem maneiras e tem estratégias de você identificar eles. O ativamente desengajado. E, e, e assim, o ativamente desengajado, ele é o cara que fala mal de você, fala mal da sua empresa, fala mal do produto, fala mal do colega, né? Ele fala mal do colega e ele se esconde. Ele vai apanhar, ele não vai entregar resultado, você com certeza vai dar feedback nele, eu acredito, em relação ao resultado dele, e ele vai falar assim para você, beleza, vamos correr aí, desculpa, vou entregar esse mês. E não vai entregar de novo, porque ele é ativamente desengajado. Aí depois você tem um cara de cima, que é o desengajado. O desengajado é o café com leite.
Ele vai chegar no horário, ele vai sair no horário, ele vai fazer o dele, ele vai entregar o resultado dele. Muitas vezes, se der tudo certo, ele entrega um pouquinho além, mas normalmente ele fica dentro da média. É ruim, cara, o desengajado? Cara, ele é um cara que eu sempre falo assim, que é o mais ou menos, sabe? Porque o desengajado, se ele tiver uma proposta de emprego, eu vou voltar no ativamente desengajado porque eu lembrei de uma coisa. O desengajado, se ele tiver uma proposta de emprego, ele vai embora. Ele vai embora. Às vezes pode ser seu melhor vendedor. E aí ele vai embora. O ativamente desengajado, diferente do desengajado, ele não sai da sua empresa, ele não vai pedir demissão. É o cara que meteu 16 atestados, não sei quantos atestados o cara meteu para ser mandado embora. Ele vai te socar atestado, ele vai, vixe, ele não vai, ele não vai pedir demissão. O desengajado já não. Se ele acha alguma coisa, uma outra oportunidade, ele é o cara que tá ali com você e tá procurando emprego, sabe? O desengajado ele é assim. O ativamente não, ele é sadomasoquista, ele não sai da sua empresa se você não mandar embora. Agora você tem um perfil de colaborador que você quer, que eu quero, que toda empresa sonha, toda empresa quer ter, que é um engajado. O engajado é o cara que corre com você, que faz além, que busca entregar suas metas, que conhece seus objetivos, que compartilha dos seus objetivos. Ele sabe o que você quer, mas além de saber, ele tem um sonho que é o mesmo sonho que é seu. E o engajado, ele busca melhorar o tempo todo, porque ele sabe que isso é importante para ele. O engajado, ele busca ações novas. Quando ele tem um problema, ele vai trazer para você, às vezes, mas ele vai trazer com uma solução quando ele souber responder. Então, o engajado, ele é o cara que toda empresa queria. E assim, gente, toda empresa tem, sabe? O engajado, o desengajado e o ativamente desengajado. Toda empresa, inclusive a minha. Só que o ativamente desengajado, como ele é difícil de identificar, leva um tempo. Você consegue, leva um tempo. O ideal é você já tentar tirar os ativamente desengajados lá no processo seletivo. Ah, mas como eu vou descobrir que a pessoa não gosta de mim no processo seletivo? Com uma única pergunta. Simples, simples, simples. Lá no processo seletivo, você vai fazer essa pergunta pro cara. Ô, fulano, me fala uma coisa. Como era o seu último líder ou sua última empresa? Me fala um pouquinho da sua última empresa. Como era o seu último líder? Seu relacionamento com ele? Ou como era? E deixa ele falar. Se ele falar mal, cara, pula. Pula que é ativamente desengajado. Pula que o cara já deu um sintoma muito forte ali. Porque assim, ele poderia não gostar. Só por uma questão de respeito, uma questão de ética, ele não pode falar mal do outro pra você. E, cara, de verdade parece bobeira, né? Você acha na sua cabeça que eles não falam. E falam. A maioria já fala no processo seletivo. A maioria já fala. E aí tira esse cara. Ah, mas Gilberto, ele tem que mentir? Não, não é isso. É que existe ética. Ele não tá sendo ético falando mal do outro. Então já elimina. E você, empresário, empresária, não pode ser o seu pior funcionário. O que é o seu pior funcionário? Cara, aceitar as coisas, ser maleável demais. Você tem que ser justo. Você tem que ser justo. Ah, o cara não fez, eu faço, e tá tudo bem. Não, cara, não tá tudo bem. Se você der uma tarefa para alguém, a pessoa tem que fazer isso. Se não fizer, você tem que cobrar. Esse é o papel de empresário. Ser estratégico. E não operacional. Não é você faz se a outra pessoa não faz. E essas ações são ações práticas, ações que você coloca hoje, que eu coloco hoje. Qualquer pessoa consegue colocar em prática hoje. Qualquer pessoa consegue colocar em prática hoje. E como você cria uma cultura? Primeira coisa para você criar uma cultura é você definir aonde você quer chegar. Onde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar, sei lá, eu quero ser o maior do meu segmento. A segunda coisa é você entender o porquê você faz o que você faz. Depois você vai criar uma missão para isso, uma visão, missão, visão. Missão, aonde eu quero chegar. Visão é daqui quantos anos? Valor, pô, eu não aceito na minha empresa pessoas que não querem se desenvolver, pelo menos na minha empresa é assim.
Ela tem que ter autodesenvolvimento como valor. E tudo isso que eu tô falando aqui para cima, que eu acabei de falar, são coisas identificáveis em processo seletivo, tá? Tem maneiras, tem maneiras. Aplique. Seja claro com o teu time. Quando você melhorar a vida das pessoas, você vai ver que a sua vai melhorar. E não tolere comportamentos fora da sua cultura. Você não pode tolerar. E realmente, sabe, se eu falar, eu vou cumprir. Se eu falei que se tal pessoa fizer tal coisa, ela não fizer, você tem que cumprir. Isso vira a chave da sua cabeça, a chave da sua empresa. Faça uma reunião. Se você não tem cultura, reúne as principais pessoas da sua empresa da gestão, faça uma reunião para definir isso, missão, visão, valores. Depois que você definiu, depois que você foi lá, montou uma reunião, definiu, comunica a equipe toda, a empresa toda. E depois que você comunicou, viva isso. Viva, seja o guardião da sua cultura. Porque quando você começa sendo guardião, daqui a pouco você vai entender que você não precisa ficar tão em cima. Que todo mundo que entra e as pessoas que estão na tua empresa já aceitam. Já aceitam. E todas essas ações que eu tô comentando depende mais de você do que de qualquer outra pessoa, sabe? É difícil pra caralho, velho. É muito difícil. E é engraçado que quando você começa a implementar um processo de cultura, muitas pessoas, ou elas vão se demitir, elas mesmas vão levantar a mão e pedir pra sair, ou você vai ter que demitir, que é os ativamente desengajados, por exemplo. Ou pessoas que são desengajadas, mas não tem nada a ver com você, com a sua empresa. E faz parte do jogo. Faz parte. É melhor você perder a pessoa agora, né, que você está implementando a cultura e tal, do que você descobrir quando você acha que você tem cultura daqui 1 ano, 2 anos. E cultura leva tempo. Então, assim, se você vai daqui 1 ano demitir aquela pessoa que você podia ter demitido e resolvido agora o problema e começar a implementar um processo de cultura, você lá na frente vai ter que começar de novo ou corrigir. Tem que ter disciplina mesmo, tenha valores reais, respeitar valores, cria rotina de cultura. Por exemplo, na minha empresa, a gente tem o autodesenvolvimento que eu comentei com vocês. E lá na empresa, é assim, toda semana a gente faz o que a gente chama lá de Kumbuka. O que é um método Kumbuka? A gente seleciona ou um livro, ou um vídeo, ou qualquer outra coisa. Como a gente faz toda semana, a gente está optando por vídeo, né? Porque senão também a gente faz 2, 3 vezes na semana. Então senão fica muito difícil. Agora, você pode optar por livros, né? É importante. E aí o autodesenvolvimento a gente escolhe vídeos que tem a ver com aquele momento que a gente quer, com aquela cultura, ou se não com aquela competência, aquele comportamento que a gente quer, e disponibiliza para a equipe e marca uma data. Lá na empresa a gente faz 2, 3 vezes na semana, e aí nesses 2, 3 vezes na semana é vídeos diferentes, senta todo mundo, inclusive liderança, pega um. Lá eles usam plástico, joga o nome de todo mundo ali dentro, seleciona um nome aleatório. E essa pessoa vai falar sobre o vídeo. E depois todo mundo discute. Cara, 20 minutos. Você não tem noção quanto isso dá valor, quanto isso te agrega na sua empresa. Ou seja, você tá. Apesar de você ter o autodesenvolvimento, a pessoa querer, você tá obrigando ela a se desenvolver. Porque se ela não estudar, o que vai acontecer? Chegou lá, sorteou, a pessoa não viu o vídeo ou não leu o livro, você encerra ali a atividade. Para a pessoa entender e as outras pessoas entender que não é admitido aquele comportamento. Então é uma ação. Realmente, criar ferramentas de cultura educativas, como Kumbuka, fórum, né? Enfim, você consegue. E as pessoas engajadas, elas tendem a produzir muito mais para você. Muito mais. As pessoas engajadas, elas vão felizes, elas trabalham felizes, elas te ajudam. Apesar das dificuldades, muitas vezes, elas entendem as dificuldades, mas correm com você, ajudam você a entregar o teu resultado. Elas têm objetivos parecidos com o seu, sabe? Pessoas engajadas são assim. E você, empresário, precisa entender também que a sua empresa é uma escola. O resto da vida ela vai ser uma escola, né?
Como assim escola, Gilberto? Você vai ter que ensinar as pessoas. Infelizmente, é, a maioria dependendo até, né, do grau de instrução da sua equipe, as pessoas param de estudar no ensino médio. E aí, quando ela entra na tua empresa, ela entra, cara, muitas vezes não sabe nem fazer as atividades. Ou se sabe, sabe de forma errada. E aí você, cara, tem que entender que a sua empresa precisa desenvolver ela para aquela atividade, muitas vezes para aquele comportamento, né, para aquelas competências que você precisa da atividade. E todo o tempo você vai ter que entender. Eu de verdade, antigamente, a pessoa entrava na minha empresa rapidamente, ela já estava operando, fazendo o que ela fazia. Hoje não, hoje ela passa num processo de integração. Você tem processo de integração desde que a pessoa entrou até o momento que ela vai fazer a atividade dela. Existem maneiras e procedimentos para você criar uma cultura aonde a pessoa entra nesse processo de integração e quando ela vai fazer a atividade dela, ela já tem ali pelo menos o básico do básico do seu negócio. E principalmente que ela já tenha apaixonada, né? Porque, o que que acontece, né? Quando a gente fala de cultura, né? Você, eu, todo mundo, nós temos que entender que quando você contrata alguém, essa pessoa, ela normalmente fica te avaliando ali por em torno de 60 dias, tá? Todos nós somos assim. Quando a gente entra numa empresa nova, ela vai te avaliar durante uns 60 dias, mais ou menos. E aí ela vai definir se fica na sua empresa ou não fica, né? Se você faz com que ela se apaixone no começo, a chance dela ficar é muito maior, a chance dela se desenvolver no seu negócio é muito maior, a chance dela te ajudar é muito maior. E porque ela já entrou na pegada lá no começo. Quando ela, às vezes você leva ela ali no banho-maria e tal, e aí ela vai acordar, às vezes já passou, tá chegando no final do período de experiência, se for 90, por exemplo, e você vai ter que demitir, porque ela não tem a ver com a tua cultura ou porque não está produzindo, né? Quando você cria uma cultura de produtividade, uma cultura organizada, uma cultura que realmente seja uma cultura forte, você vai entender que as pessoas já entram produzindo na sua empresa. Qualquer área que ela entrar, ela vai produzir para você. Gente, olha o quanto é importante cultura, né? O quanto cultura vira o jogo, né? O quanto cultura parece falas, né? E não é falas, gente, não é falas. Porque a cultura ela vai fazer com que você e seu negócio se desenvolva de uma forma muito exponencial. A cultura vira o jogo. Ter cultura vai fazer com que você contrate pessoas melhores, você engaje mais a equipe, que você produza mais, que as pessoas ganhem mais dinheiro, que você ganhe dinheiro como empresário, tenha liberdade, né? Como eu falei lá no começo do podcast, tenha liberdade, que você também tenha liberdade. Cultura é tudo isso, né? Cultura, além muito mais. A gente poderia ficar falando aqui sobre cultura há horas, né? E a diferença da sua empresa com uma grande empresa é que a grande decidiu ser grande e muito pequena. Ou seja, por exemplo, o McDonald's ele já nasceu grande, porque as ações da empresa McDonald's já era grande desde o começo. Desde o começo. Tem um livro, até eu coloquei aqui, que é o Mito do Empreendedor. Sugiro para você, empresário, ler, cara. Um livro. Acho que é o melhor livro de empreendedorismo que eu já li na minha vida, assim. Não tem outro livro melhor que ele. E é um livro que fala exatamente, inclusive ele dá o exemplo do McDonald's. O McDonald's resolveu ser grande desde pequeno. Ah, mas, pô, cara, toda empresa grande, ela começou pequena, só que o pensamento do empreendedor, do cara que estava ali na frente, já era grande. Desde pequena ela criou cultura. Desde pequeno ela sabia o que era e como ia criar, como ela ia criar método, qual método que ela ia usar. As empresas grandes, desde pequenininha, desde quando elas nascem, elas já nascem com essa estratégia. Os empresários já entendem, né? Existe uma máxima, né? Normalmente esses caras que trabalham buscando investidor anjo e tal, a pergunta que os investidores anjos fazem sempre é o seguinte: quantas vezes você quebrou? Aí o cara, pô, como assim? Não é ruim quebrar? Não. Porque normalmente que quando você passa por dificuldades é onde você vai entendendo seus erros e vai melhorando. E assim, investidor anjo normalmente busca cara que já quebrou, por incrível que pareça. Porque ele sabe as dores que é quebrar, ele já passou por vários problemas e teoricamente ele deve ter aprendido. E um dos grandes problemas das empresas pequenas e médias
É não ter cultura, não ter clareza de cultura. Não ter clareza de cultura. E aí o tempo todo você empresário, empreendedor, fica culpando a sua equipe, sabe? O tempo todo você se sente sozinho no seu negócio. Até coloquei aqui, ó. O tempo todo você vai se sentir sozinho. Porque você tá sozinho mesmo. Você só contratou errado. Beleza? É isso. A live de hoje é essa, né? O podcast é esse. Quero agradecer todo mundo aí que acompanhou até o final. Muito obrigado mesmo. O conteúdo é riquíssimo. Dei bastante ferramentas, bastante estratégias aqui. É, a gente vai disponibilizando para vocês ao longo do tempo aqui no YouTube, no canal, bastante conteúdo, mas nós temos as lives diárias lá dentro do Instagram. E aqui no YouTube a gente vai trazer também outros conteúdos, né? Enfim, mas tem as lives diárias todo dia, segunda a sexta-feira no meu Instagram, Spinelli. Só procurar Gilberto Spinelli que você acha. E todos os dias, 8 horas da manhã. Não deixa de curtir aqui o canal, curte o canal, comenta, vai lá no Instagram, me chama lá. A gente tem um canal aberto aí para você crescer enquanto empresário. E assim, eu tô aqui para te ajudar, porque em algum momento eu precisei de ajuda e alguém estendeu a mão, certo? Obrigado aí, todo mundo. Boas vendas aí. Ótimo dia para todos.